o senso comum entende como autossabotagem, os comportamentos prejudiciais, que acabam criando problemas e interferem nos nossos objetivos, mas mesmo sabendo deles, a gente não consegue parar de fazer. Só que eu quero falar aqui numa abordagem um pouco mais realista e também de ajudar a compreender exatamente o que está acontecendo, porque, se eu sei que não é para fazer isso, que isso é prejudicial, por que eu estou fazendo? A proposta que eu tenho de visão diferente é a seguinte: a autossabotagem, na verdade, ela não existe. E a gente vive falando autossabotagem, que a gente fica se autossabotando, mas na verdade não é isso que está acontecendo. Agora deixa eu explicar, porque eu não estou querendo dizer que a experiência, que o sofrimento que você está passando por não conseguir parar de fazer esse comportamento prejudicial não existe. Eu não estou dizendo que não existe. Eu só estou dizendo que isso não é uma autossabotagem. Por quê? A nossa mente é incrível. Nossa mente é uma máquina extremamente potente e ela tem uma especialidade, ela tem uma função e que ela é muito boa em fazer isso, que é a seguinte: sobreviver da forma mais eficiente possível. Ela tem essa função programada nela e nada consegue sobrepor isso. Ou seja, a sua mente existe para te ajudar fazendo o menor esforço que ela puder fazer. A sua mente não quer te sabotar, ela quer te ver bem, ao mesmo tempo que ela economiza energia. Por quê? Porque economizar energia também é uma forma de te ajudar a sobreviver. Pensa, a nossa mente é dessa forma há milhares e milhares de anos, tá? Desde quando o ser humano vivia lá na selva, nossa mente, nosso cérebro não evoluiu muito, ele não mudou muito. O nosso contexto de sobrevivência mudou muito, né? A gente não precisa ficar se preocupando com um predador ou com escassez de comida, né? Que às vezes você ficava o inverno inteiro sem ter o que comer. Então o contexto de sobrevivência mudou, mas a função da nossa mente não. E, inclusive, essa é uma função importantíssima para que a gente pudesse ter chegado até aqui, tá? Mesmo passando por tantas dificuldades na história da humanidade, a gente conseguiu sobreviver até hoje por conta dessa função da nossa mente de querer nos ajudar. E como que ela faz isso? Primeiro, ela utiliza as nossas emoções. Para quê? Para identificar o que é bom e o que é ruim, o que vai te ajudar e o que vai te prejudicar. Quando a gente passa por uma situação que dispara uma emoção negativa muito forte, a nossa mente vai pegar e vai registrar aquele evento. Isso aqui foi problemático. Isso aqui ameaçou a nossa sobrevivência. Eu me senti com muito medo, eu me senti ameaçado, eu me senti muito triste, eu me senti, enfim. E aí é como se fosse um copo que entra um certo líquido ali de emoção negativa. E aí, ao longo do tempo, outras situações que disparam aquela mesma emoção vão acontecendo e aquele copo vai enchendo, até que chega um ponto que ele transborda. E aí, quando ele transborda, a sua mente, ela vai procurar alguma forma de lidar com aquilo, porque aquilo acabou transbordando, certo? Aquilo ficou muito intenso. É um perigo, é uma coisa desconfortável, uma coisa ruim muito forte que eu não sei lidar conscientemente. Eu nunca aprendi a lidar com isso, nunca consegui processar essa informação. Ela só foi se acumulando. Se conscientemente eu não estou conseguindo, eu vou fazer isso subconscientemente. É um comportamento que vai surgir, que está meio fora do seu controle, que você não escolheu ter. E aí, o objetivo desse comportamento é que seja um comportamento automatizado, que você não precise pensar para fazer. Então vamos dar um exemplo. Se a pessoa tem medo de falar em público, provavelmente ela já passou por alguma experiência em que estar na frente de outras pessoas falando resultou em uma coisa muito ruim. Se a pessoa estava na escolinha e aí ela foi responder uma chamada oral, ela respondeu errado e todo mundo riu dela, e naquele momento ela sentiu uma emoção negativa muito forte, talvez de humilhação, de vergonha, enfim, vai de cada pessoa, né? A mente dela registrou aquilo. E aí pode ser que essa criança cresça, vire um adulto e que parte do trabalho dela seja falar em público. E ela precisa falar em público, faz parte do trabalho dela, às vezes ela até conhece sobre o assunto que ela precisa falar, ela precisa da grana do trabalho para cuidar da família, por exemplo, e mesmo assim ela não consegue falar. E aí a gente vai dizer, poxa, a mente dela tá sabotando ela, né? Não tá sabotando. A mente dela tá ajudando ela. Por quê? Porque a mente dela aprendeu que falar em público é muito ruim. Falar em público traz humilhação, falar em público traz rejeição. Então eu não vou falar em público. E aquele comportamento de fugir da apresentação, na verdade, está ajudando a pessoa. Todo comportamento que a gente tem, ele serve para algum propósito positivo. A nossa mente, ela não faz nada que vai nos prejudicar de propósito. Se hoje já aquilo já não faz mais sentido, mas em algum momento da sua vida já fez sentido. Aquele comportamento já te ajudou. E aí a sua mente pegou aquela informação, beleza, fugir da apresentação me ajuda. Vou fugir para sempre, vou automatizar esse processo, não precisa passar pela decisão consciente. Até porque a nossa consciência, né, a nossa força de vontade, digamos assim, de fazer uma atividade é muito fraca comparado com o que o nosso subconsciente está acostumado a fazer, está programado para fazer. A gente pode dizer que nossa
nossa mente consciente, ela corresponde a 5% da nossa capacidade. O resto, os 95%, é tudo subconsciente. É tudo resultado das experiências que a gente teve e os comportamentos que foram automatizados. Então, autossabotagem não existe. E o próprio termo é ruim. Eu não gosto desse termo. Eu tô usando ele aqui hoje porque é como o senso comum conhece. Mas eu não gosto desse termo porque esse termo ele já traz uma carga negativa pra gente. Ele insinua que a gente tá fazendo mal pra nós mesmos. E insinuar isso abre portas pra gente sentir culpa, pra gente sentir vergonha, pra gente fazer uma autocrítica mais dura, pra gente ficar com raiva de nós mesmos. Isso tudo aumenta o sofrimento, porque vamos lá, eu já tô tendo a dificuldade de lidar com esse problema que surgiu na minha vida. Então, eu não consigo botar o meu projeto em prática e isso já traz um sofrimento pra pessoa. E aí agora vem o conceito de autossabotagem e fala, pois é, e ainda é culpa sua. Sei lá, eu sou burro? Então, eu sou idiota porque eu quero muito fazer isso, mas não, eu vou fazer a coisa que me prejudica. Nem faz sentido. Por que a gente ia fazer um negócio que nos prejudica de propósito? É muito importante a gente compreender os processos que nossa mente faz, porque elimina uma vasta quantidade de sofrimento inútil. A gente não precisa sentir culpa se está tendo comportamento de autossabotagem. A gente não precisa sentir vergonha. A gente precisa compreender mais o que está rolando. Compreender é a parte mais importante do processo. Na verdade, quando a gente está falando de autossabotagem, a gente está falando de um efeito colateral de um mecanismo de enfrentamento que sua mente desenvolveu. É que nem quando, sei lá, você toma um remédio e certo remédio dá um efeito colateral ali. Você tomou um remédio pra quê? Pra te ajudar. A gente toma vacina e aí você fica mal por alguns dias. Mas você tá se auto-sabotando? Não. Você tá querendo se ajudar. Só que algumas coisas que nos ajudam podem ter alguns efeitos colaterais. E aí, dizer que o comportamento faz mal não é suficiente, porque na maioria das vezes a gente já sabe disso. A gente já sabe que, fugir de falar em público me prejudica mais ainda. Eu sei que faz mal. Ou então, quando a pessoa tem um vício, né? Eu sei que fumar, mais uma vez, vai ser ruim, mas você precisa compreender que não é a parte que faz mal que você precisa dar atenção, é a parte que tá fazendo bem, como aquilo tá te ajudando. E aí, da mesma forma como a gente faz com remédios, que às vezes tem um efeito colateral que é muito forte, a gente vai lá no médico e fala, eu preciso de um outro remédio. E existem outros remédios que podem te ajudar na mesma questão, só que com outros efeitos colaterais, ou às vezes até sem efeitos colaterais. Então, o processo pra gente lidar com a autossabotagem é entender como aquilo está te ajudando e não focar em como aquilo está te atrapalhando. E a partir do momento que você entende como aquilo te ajuda, você consegue pegar e observar outras opções de ser ajudado daquela mesma forma, só que sem os efeitos colaterais. Uma pessoa me mandou, né? Eu estresso porque tô sem dinheiro e relaxo comprando coisas. E aí a pessoa mandou o emoji do palhaço, sabe? E aí a gente pode ver que na própria mensagem que essa pessoa mandou, já tem aquele julgamento negativo de autocrítica, né? Que eu falei que não é positivo pelo conceito de autossabotagem que a gente tem. Ao utilizar o palhacinho, a gente tá dizendo, olha como eu sou um palhaço, porque eu tô com dificuldade de dinheiro e mesmo assim eu compro coisa pra relaxar. A pessoa, ela basicamente fez uma autocrítica aí. E essa autocrítica não ajuda no processo. O que ajudaria mais é ela, primeiro, saber o que fazer caso fique sem dinheiro, porque provavelmente esse estresse é o estresse de, putz, se eu ficar sem dinheiro, o que eu faço? Não sei o que fazer. Então, criar um recurso para o cenário que você está cogitando, o cenário negativo, certo? Putz, então se eu ficar sem dinheiro, o que eu faço? Tem alguém para me ajudar? Será que eu consigo pegar, um empréstimo? Será que tem um outro tipo de trabalho que eu consigo fazer? Se a pessoa tiver o recurso, se ela souber o que fazer, caso aquele cenário negativo aconteça, o nível de estresse que ela vai sentir antes, aquela ansiedade com a possibilidade de acontecer, vai diminuir muito. E aí, ela já não vai ter tanto a necessidade do quê? De comprar as coisas para relaxar. Então, isso é a primeira coisa que a gente pode fazer. E o segundo é entender como que eu posso relaxar de outras formas. Porque provavelmente essa pessoa não aprendeu outras formas mais saudáveis de relaxar. Ela só relaxa quando compra coisas. E ao longo da vida dela, ela aprendeu isso. E muitas pessoas aprenderam isso. E às vezes, não tem problema você comprar alguma coisa para relaxar. O problema é, a pessoa ela está com dificuldade de dinheiro. Então ela pode encontrar outras formas de relaxar que não seja uma que prejudique aquela condição dela. Essa é a base para a gente resolver. E quando a gente percebe, por exemplo, uma frase dessa, a própria pessoa às vezes não percebe, mas o fato que aquilo te ajuda já está na própria fase, né? Essa pessoa falou assim, eu estresso porque tô sem dinheiro e relaxo comprando coisas. Então não faz sentido a gente dizer que o comportamento te faz mal. O comportamento faz o quê? Ele te relaxa, ele tá te ajudando. Você tá precisando relaxar. Então é isso que a gente precisa entender, é que autossabotagem não existe. Ela, na verdade, é um efeito colateral de alguma coisa que te ajuda.
Outra situação que as pessoas costumam se queixar, né, de autossabotagem é nos relacionamentos. Por exemplo, eu só me relaciono com pessoas tóxicas. É sempre o mesmo tipo de gente e é aquela pessoa que não é boa pra mim. Ela me faz mal. E normalmente nesse caso, o que acontece? Ou é uma repetição de padrão familiar, ela cresceu e aprendeu que aquele é o tipo de pessoa ideal, porque ela viu dentro de casa, ela não conhecia o diferente. Às vezes a gente tem pais tóxicos, o pai tóxico, a mãe tóxica, ou os dois tóxicos. E aí a gente aprende que um casal é feito de pessoas tóxicas. E aí ela acredita que está sendo certa, pelo menos inconscientemente. Que aquele é o tipo de pessoa que vai me proporcionar uma família, certo? Então também é uma forma que o comportamento que te prejudica, na verdade, está te ajudando. E normalmente em casos de relacionamento tóxico, né, os relacionamentos acabam acontecendo em extremos, né? Então é a mesma pessoa, ela te dá uma quantidade absurda de amor, de carinho, e aí de repente ela vem e proporciona maus tratos também. E aí a pessoa acaba se prendendo naquela sensação positiva do relacionamento tóxico. Então depois da parte toda negativa, depois vai vir uma bomba de amor. E aquela sensação é o quê? É positiva. Ou então, quando a gente se vê em relacionamento, que as pessoas têm objetivos diferentes, claramente, isso já foi conversado e mesmo assim elas se mantêm juntas. Por exemplo, uma pessoa quer muito se casar e a outra não quer de jeito nenhum se casar. Aqui a gente não está julgando os objetivos das pessoas. Eu acho que tudo bem alguém querer se casar e tudo bem alguém não querer se casar. Só que a gente tem uma incompatibilidade. E nesse caso, uma das pessoas pode entrar num ciclo de autossabotagem, de se manter nesse relacionamento que certamente vai trazer mal para ela, vai fazer mal, porque não é um relacionamento compatível. E muitas vezes isso pode acontecer por quê? Talvez um medo de abandono. Para a pessoa não terminar comigo, beleza, eu aceito, seja casar ou seja não casar. Ou então medo de ficar sozinho. Então para eu poder ter alguém por perto, para eu poder ser aceito, eu me permito ficar nessa situação ruim. Então a mente acaba ela acha que tá se ajudando. E tá, na verdade, né? Bom, eu não tô ficando sozinho. Só que aí vai ter o efeito colateral desse remédio aí. Carência também pode ser um indicativo, né? Porque se a gente se sente carente, bom, eu vou ficar com essa pessoa mesmo que ela tenha objetivos totalmente diferentes do meu, mas por quê? Isso vai me ajudar a preencher essa carência. Ou então até falando ainda de relacionamento, né? Aqueles relacionamentos que você abandona o relacionamento no primeiro sinal de conflito, no primeiro sinal de que alguma coisa não deu certo. E relacionamento não é 100% dando certo. Às vezes tem uma discussão, às vezes tem uma divergência, às vezes tem uma incompatibilidade. E às vezes no primeiro sinal a gente já, tchau. E isso também pode ser um medo de rejeição, porque, bom, eu não quero que a pessoa ache que eu tô errada e queira terminar comigo, quer saber? Então eu vou impedir que a outra pessoa consiga terminar comigo. Eu termino antes. E aí, provavelmente, qual vai ser o efeito colateral disso pra gente chamar de autossabotagem? Talvez a pessoa se sinta sozinha, talvez ela queira se relacionar, mas não consegue. E aí ela vai dizer que é autossabotagem, mas na verdade o comportamento tá ajudando ela. Porque, bom, eu consigo me sentir segura, porque eu não vou ser rejeitada. Outro exemplo comum de autossabotagem que as pessoas dão é o da procrastinação, né? Então você quer lá colocar um projeto em prática, você quer estudar, você quer trabalhar, você quer, sei lá, limpar a casa, mas não faz, fica deixando para depois. E a gente vai pensar, putz, eu não tô colocando meu projeto em prática, mas é o meu sonho. Esse comportamento de procrastinação tá me atrapalhando, é prejudicial, eu tô fazendo mal para mim mesmo. Não, não tá. De alguma forma você tá se ajudando. Por exemplo, se a pessoa, ela duvida das próprias habilidades. Então se ela tem um sonho, só que ela duvida se ela consegue fazer. Faz total sentido para sua mente procrastinar, porque ela vai te prevenir, ela vai te proteger de comprovar que você não tem as habilidades. A sua mente, ela vai fazer você não colocar seu projeto em prática para te proteger da possibilidade de não ser bom. Tá vendo como ela te ajuda? Não é para te prejudicar. Eu quero te deixar sem seu sonho. Não, é para você não ter uma comprovação de que possivelmente você não tem uma boa habilidade. Se você tem a concepção que só tem valor se você faz as coisas perfeitas, faz total sentido a sua mente procrastinar. Sempre tem alguma coisa por trás do comportamento que está te ajudando. Por mais que te prejudique, tem um núcleo que te ajuda. Ou então quando é coisa demais, quando tem muita coisa para fazer, no caso da procrastinação também, né? Se você não tem muito organizado o passo a passo, se é uma ideia muito grande, muito ampla, provavelmente sua mente não vai querer fazer, porque é muita coisa. Ela quer te proteger desse esforço absurdo. Ou então medo de julgamento. Eu não vou colocar o meu projeto em prática porque eu tenho medo do julgamento, do que as pessoas vão
falar, putz, eu vou criar um canal no YouTube. Eu fico procrastinando aparecer na frente da câmera. Por quê? Porque as pessoas vão me julgar. Se você tem um medo de julgamento, sua mente vai querer te ajudar. Bom, não vamos aparecer em vídeo. E até também quando a gente está desconectado do nosso propósito, né? Quando a gente realmente não gosta daquilo. Ah, eu vejo gente querendo, putz, eu quero estudar pra caramba nessa faculdade aqui, e é a faculdade que o pai mandou fazer. A pessoa não gosta daquela faculdade, mas ela quer conseguir estudar. Só que ela não vai conseguir porque não é o que ela gosta, não é o que atinge ela. E aí a mente vai querer proteger. Bom, não vamos fazer coisa que a gente não gosta. Vamos procrastinar. Ela tá te ajudando. Olha bem pros seus comportamentos e procure como aquele comportamento tá te ajudando. Essa é a primeira coisa para você fazer para conseguir melhorar. Porque a gente consegue identificar e alterar essas crenças, essa sensação positiva que a mente está tentando atingir. Outros exemplos também muito comum é de quando a pessoa ela tem dificuldade de se expressar, ou então ela tem uma necessidade muito grande de agradar os outros. No trabalho, por exemplo, né, as pessoas pedem favor para você e você vai e fica fazendo favor para outra pessoa. Você fica acumulando favores e às vezes você não tem tempo para você mesmo. E aí você vai falar, putz, estão me prejudicando, né? Não, é porque provavelmente você tem uma necessidade muito grande de ser aceito, você tem uma imagem na sua mente que você quer passar, e aí você aceita porque aquilo te ajuda de alguma forma. Tem efeito colateral? Tem, mas tá te ajudando. E aí, se você aprender a atingir aquilo de uma outra maneira, sem aquele efeito colateral, a autossabotagem vai embora. E aí a gente pode entrar também nos vícios e compulsões, né? Que caramba, porque a pessoa fuma se ela sabe que faz mal. Tem na caixinha aquelas fotos terríveis do que vai acontecer e você tá lá e pega o cigarro e fuma. Não é consciente. É a sua mente tentando te ajudar de alguma forma. E se a gente pega o cigarro, por exemplo, né? Às vezes a gente pergunta pra pessoa por que ela fuma e ela vai provavelmente dizer, né? A maioria das pessoas dizem, né? Ah, é pra relaxar, né? Pra passar a ansiedade e tal. Mas na verdade, o cigarro, ele é estimulante. As substâncias que tem no cigarro são estimulantes, não são relaxantes. Então a pessoa ela não fuma pra relaxar. Ela fuma porque tem alguma sensação positiva que aquilo traz ou já trouxe. Muitas vezes, em caso de cigarro, a pessoa começa a fumar por aceitação, né? Então no grupinho de amigos tem aquela pessoa que fuma e aí você quer fazer parte do grupo, você começa a fumar para fazer parte do grupo. Por isso que o propósito do comportamento negativo de sabotagem pode estar acontecendo hoje, o propósito positivo, ou pode ser que ele já tenha acontecido no passado e a sua mente só automatizou e está repetindo. Porque no caso do cigarro, pode ser que a pessoa já não tenha mais tanta necessidade de aceitação. Talvez ela já tenha feito amigos, mas o hábito se automatizou. E aí ela tem que trabalhar também a questão do hábito. Agora então, compreendendo por que a autossabotagem acontece. Ela acontece porque a sua mente identificou que aquele comportamento te ajuda. É só por isso. Ela identifica os comportamentos que te ajudam basicamente de duas formas. A primeira forma são os traumas. Então, as experiências impactantes que a gente teve ao longo da nossa vida. Quando a gente passa por alguma situação que a gente se vê num estado emocionalmente intenso, sem ter um recurso consciente do que fazer, né? Sem a gente saber, putz, como eu lido com isso, provavelmente um certo trauma vai acontecer. E aí, quando um trauma acontece, a sua mente vai tentar te proteger de que aquilo se repita. Só que quando a gente não processa aquilo conscientemente, quando a gente não aprende o que fazer conscientemente para lidar com aquela situação que a gente passou, o comportamento vai ser repetido. Então vamos pensar num exemplo. A pessoa foi traída. Teve aquela emoção negativa, intensa. Ela não sabia o que fazer para ficar bem numa situação em que ela é traída. E aí a mente subconsciente dela vai assumir o controle e vai procurar a forma que gaste menos energia de evitar que aquilo aconteça. E o que costuma acontecer? Às vezes a pessoa fala, quer saber, eu nunca mais vou me relacionar na minha vida. Ela começa a se isolar. Às vezes não precisa nem ser traída, às vezes só passou por uma desilusão amorosa, alguém terminou com você de forma inesperada, que a gente até dá pra discutir, mas a gente pode até identificar. A sensação é de traição mesmo, né? Mas independente disso, a mente dela vai criar um comportamento que, beleza, quer saber, eu nunca mais vou me relacionar. E aquilo provavelmente vai trazer coisas negativas. Viver isolado não é o ideal pra gente. Só que a mente dela tá pensando, quer saber? Eu vou evitar aquele negócio lá que aconteceu. Agora, pode ter pessoas que, diante da situação de traição, a forma que a mente dela encontra pra lidar com aquilo é mais a de vingança. Às vezes de trair de volta. Ou então, em casos mais extremos, da pessoa agredir. E isso ajuda? Não, não ajuda. É prejudicial. Mas na verdade ajuda. De alguma forma aquilo tá ajudando. De que forma que a gente pode entender que essa vingança pode te ajudar? Bom, eu tô reduzindo a chance da outra pessoa me trair, né? Se eu
bater nela, ela não vai me trair de novo. Olha que absurdo que a nossa mente às vezes faz quando a gente não tem o recurso para lidar com aquela situação. Ou então numa situação em que você foi humilhado. O que a mente costuma fazer para te proteger de ser humilhado de novo? Quer saber? Eu não vou me expor para situações. Não vou falar em público. Quando eu estiver numa roda de amigos eu vou ficar quieto. Não vou chamar alguém para sair. Não vou colocar o meu projeto em prática. Não vou tirar uma foto e postar no Instagram. Enfim, se a gente tem um trauma relacionado a ser visto, pode ser que a mente crie o comportamento de, beleza, eu vou me esconder. E isso naturalmente vai trazer coisas negativas também, efeitos colaterais, mas tá te ajudando. E é importante a gente entender aqui, eu tô falando de trauma, né, que não é o evento em si que causa isso, é a interpretação que a gente tem daquele evento. Então a gente pode ter um trauma que acontece por uma situação que a maioria das pessoas diria que é besta, mas não importa, porque no momento que aconteceu, no contexto que aconteceu, fazia total sentido aquele trauma existir. Tem gente que fala que bullying é besteira, mas para a pessoa que viveu o bullying, naquele momento, naquele contexto, com aquela idade, com aquela mentalidade que ela tinha, era super traumático. Então, não é o evento, mas a interpretação que a gente dá para ele, juntamente da falta de recurso de lidar com aquela situação. E aí a mente vai inventar alguma coisa simples para te proteger daquilo. Quer saber? Então nunca mais vou me relacionar. Pronto, resolvido o problema. E a outra forma, além dos traumas, são os padrões aprendidos na infância, né? Então não necessariamente a gente precisa passar por uma situação ruim, intensa, emocional, para desenvolver alguns comportamentos que a gente considere de autossabotagem. Por exemplo, isso é muito comum de acontecer e às vezes a gente não percebe, né? A criança ela só recebia a atenção dos pais quando eles estavam com raiva, quando ele fazia aprontava alguma coisa. Se ele fizesse as coisas certas, ele não tinha atenção. Só que aí quando o filho faz alguma coisa errada, os pais ficam com raiva e aí dá atenção para a criança. E isso pode criar um padrão no comportamento e que ela aprenda que, beleza, eu só recebo atenção quando eu faço coisas erradas. E aí ela cresce fazendo coisas erradas, às vezes nem percebe, né, inconscientemente, mas para ter certa atenção. E aí a gente vai falar, pô, ela tá se auto-sabotando. Não tá, é porque a mente dela aprendeu que para eu receber carinho, para eu receber atenção, eu tenho que fazer coisa errada. E aí como a gente trabalha? Aprendendo outras formas de receber atenção, de receber carinho. Porque a gente não quer excluir a necessidade de receber carinho, de receber atenção. A gente só quer colocar ela numa forma mais saudável, né? Eu falei de só receber atenção quando os pais estão com raiva, mas às vezes a gente só recebe atenção quando completa alguma coisa, né? Quando faz alguma coisa muito boa. Normalmente isso acontece quando os pais depositam muita expectativa nos filhos, de que eles precisam ser bons, que eles precisam ser incríveis, inteligentes. E isso tende a gerar o quê? Comportamento de perfeccionismo, comportamento de autocobrança, de procrastinação também. Por quê? Eu preciso ser tão bom para conseguir ter aquele carinho, aquela atenção, que isso vai me causar um sofrimento. Às vezes pode me bloquear. Só que aí a procrastinação tá acontecendo por quê? Porque a pessoa ela não acredita que vai conseguir. Então melhor eu não fazer, porque aí eu elimino a necessidade de ser uma decepção. Beleza, me ajudou. Cadê a sabotagem aí? Ou então tem outros tipos de comportamento, né, que às vezes é feito na melhor das intenções, né? Por exemplo, às vezes a criança tá triste, o pai vai lá e dá uma comida, sorvete, um chocolate, uma bolacha e tal. E aí o que costuma acontecer? Que a pessoa recebe um carinho, recebe uma calma por conta da comida. Isso pode gerar comportamento de compulsão alimentar, por exemplo. O comportamento de compulsão alimentar faz mal para sua saúde? Faz, mas ele tá te ajudando de alguma forma. Beleza? Então, normalmente está associado ao medo de alguma coisa. Às vezes é o medo de rejeição, de julgamento, medo de fracasso, medo de errar, ou perfeccionismo, né? E esses comportamentos, na verdade, são indicativo de uma necessidade de controle. Por conta desse medo de que uma situação vai acontecer e eu não vou saber lidar com ela, eu vou tentar controlar ela. E quando a gente tenta controlar ela, a sensação é de mais segurança. Então, eu me sinto mais confortável quando eu estou no controle. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa abdicar um pouco do controle, ao mesmo tempo que a gente aprende a lidar caso aquilo aconteça, porque a gente não consegue eliminar a possibilidade de que alguém vai nos rejeitar. Pode ser que aconteça, até porque você tem o direito de rejeitar outra pessoa. Às vezes você julga a outra pessoa, ou às vezes você vai cometer um erro, às vezes o seu projeto não vai dar certo, enfim. Todas essas coisas são coisas que podem acontecer. Então, quando a gente abdica um pouco do controle, a gente cria um recurso para caso essa situação ruim aconteça, e a gente cria um comportamento alternativo que vai nos ajudar da mesma forma que ajudava antes, mas sem o efeito colateral, a gente resolve o problema da autossabotagem.
Agora, como que a gente para, então, com a autossabotagem? Primeira coisa, vamos parar de chamar de autossabotagem? Só da gente trocar o nome, já pode fazer uma mudança na sua mentalidade. De você eliminar aquela culpa, aquela vergonha, aquela autocrítica que você costuma fazer, porque você vai perceber que, beleza, isso não é consciente, eu não tô me fazendo mal de propósito. E nem a minha mente tá querendo me fazer mal. Então não é autossabotagem. É um mecanismo de enfrentamento. E como a gente vai mudar isso? Identificar os gatilhos. É super importante. O que é identificar os gatilhos? É perceber os momentos em que a vontade ou a reação de fazer esse comportamento surge. Perceber o que está acontecendo para eu sentir isso. Pode ser que, bom, a pessoa todo dia ela tem uma compulsão alimentar ali quando chega do trabalho. E ela percebe que, beleza, é sempre quando eu chego no trabalho. Tem um gatilho aí que você identificou. Beleza, então tem alguma coisa relacionada ao seu trabalho que está te fazendo sentir essa necessidade. Ou então, às vezes o gatilho, a gente não percebe ao nosso redor porque às vezes o gatilho está aqui. Às vezes a gente tem algum pensamento e a gente tem uma reação para aquele pensamento. E a gente não percebeu que pensamento também pode ser gatilho. Identifica em que momentos que acontece aquela necessidade do comportamento que eu não quero mais ter. E aí o que você vai fazer depois de identificar os gatilhos é identificar o propósito positivo daquilo. A função, como aquilo está te ajudando. Em vez de focar em como aquilo está te prejudicando, vai focar, beleza, mas está me ajudando nesse sentido aqui. Quando eu procrastino, quando eu deixo para fazer depois o meu projeto, eu percebo que eu me sinto mais tranquilo, eu me sinto mais seguro. Então tem uma sensação de segurança ali que você está buscando. Aquele comportamento está trazendo para você. E às vezes a sensação positiva, ela precisa ser olhada um pouquinho mais para dentro, mais profunda. Às vezes a gente tem uma percepção muito rasa do que é esse propósito positivo. E se a gente for olhar lá para dentro, a gente vai entender que é uma coisa muito maior. Como no caso do cigarro, que às vezes a gente fala que é para relaxar, mas se a gente for olhar lá dentro, o propósito daquele comportamento foi para ser aceito no círculo social. E aí a gente identificando essa função positiva, a gente pode refletir um pouco sobre a nossa história. E aí que entra muito a terapia, né? Mas para você analisar um pouco as experiências que você teve, como foi sua criação, quais são aqueles eventos que foram ruins e que você ainda lembra deles, tiveram um impacto emocional grande para você. Será que teve alguma coisa que você viu em casa que não foi legal, ou que você viu ao redor, né, no seu ambiente, coisas que aconteceram na escola, enfim, refletir um pouco sobre sua história, identificar por que a minha mente desenvolveu esse comportamento para me ajudar. Onde que eu aprendi isso? Será que meus pais eram assim também? É um padrão que eu aprendi? Outra coisa que a gente pode fazer também é contestar um pouco nossas crenças. Às vezes, por conta das experiências que a gente teve ou por conta do que a gente viu ao nosso redor, a gente desenvolve algumas crenças e aquilo fica na nossa mente. E é muito importante a gente contestar algumas delas. Por exemplo, se a gente pegar no caso de relacionamento, né? Todo homem trai. Pode ser que por conta das suas experiências, às vezes você teve alguns relacionamentos, às vezes dentro da sua casa houve traição. Aí a gente cria a crença, né? Todo homem trai. Ou então, mulher não presta. Enfim, alguma crença que a gente cria por conta das experiências que a gente teve. E naturalmente, se a gente tem essa crença tão enraizada, a nossa mente vai querer, por exemplo, se isolar. Ela não vai querer se relacionar. Óbvio, porque é ruim. O homem trai, mulher não presta. Por que eu vou me relacionar? Vai ser ruim, então vou me proteger. Então a gente pode questionar algumas crenças que estão mantendo esse comportamento também. Ou então uma crença de tipo, não existe amor de verdade, não existe amizade de verdade, enfim. Tem diversas crenças que a gente pode questionar para conseguir se desbloquear, para trocar o comportamento que está sendo prejudicial, que está fazendo parte da autossabotagem. E esse é o último ponto que eu ia falar justamente, que é criar os comportamentos alternativos. Então beleza, refletiu sobre sua história, percebeu como que a sua mente fez o processo para começar a ter aquele comportamento, percebeu como aquilo está te ajudando, percebeu os momentos em que aquilo acontece, os gatilhos, contestou as suas crenças, está se permitindo agora acreditar em outras coisas, agora a gente pode pegar e trocar por um outro comportamento que vai ser mais saudável. A gente não quer só parar de fazer alguma coisa, a gente quer colocar um comportamento no lugar. Eu quero parar de fumar, mas beleza, o que você vai fazer então se durante o intervalo lá no seu trabalho todo mundo vai fumar, certo? Então não é só a gente saber o que não vai fazer, mas saber o que vai fazer. Beleza, o que eu faço se todo mundo for lá? Ou o que eu faço se eu tiver ansioso, certo? Então se você tem o comportamento de sempre que eu tô ansioso eu como, ou sempre que eu tô ansioso eu compro alguma coisa. Beleza, você quer parar de comer por conta da ansiedade, quer parar de comprar por conta da ansiedade. Beleza, mas o que você vai fazer
fazer quando estiver ansioso para poder relaxar? Que outro comportamento mais saudável a gente vai inserir no lugar? E é assim que a gente combate a tal da autossabotagem, que na verdade é um redirecionamento de comportamento. E na hipnoterapia a gente faz isso muito bem. É a melhor forma que eu conheço de fazer isso e ela costuma ser mais rápida do que outros tipos de terapia, principalmente na parte de refletir sobre a nossa história e de alterar algumas crenças. Porque por conta da hipnose utilizada da nossa imaginação e da gente conseguir ter experiências imaginadas, mas com respostas reais no nosso organismo, a gente consegue aprender muito mais rápido e a gente consegue ter mudanças muito legais dentro da hipnoterapia, quando a gente está falando desses comportamentos prejudiciais, tá? Sejam eles de vícios, de compulsões ou de procrastinação também. Tudo isso é super trabalhado na hipnoterapia e os resultados costumam ser ótimos.